E o nosso primeiro ensinamento está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, e é o que nós vamos ler agora. Lembrando que Jesus acabou de vir, de ter anunciado as bem-aventuranças. Vocês lembram das bem-aventuranças que nós já ministramos aqui? Então ele acabou de falar que bem-aventurado, por exemplo, a última bem-aventurança que ele cita lá, bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ele diz assim no versículo 12, Mateus 5,12, alegre-se, regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí ele continua, né, no seu ensinamento, já não falando agora mais das bem-aventuranças, mas ele vai agora, talvez não, ele vai agora nos conduzir como nós vamos ser bem-aventurados em todas aquelas outras áreas que ele nos ensinou, que ele disse que bem-aventurado eram os puros de corações, os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Então, como é que nós chegamos a ter ser bem-aventurados mais do que felizes? É seguindo essas orientações que ele diz. E ele começa então aqui Mateus 5,13 dizendo, vocês são o sal da terra. Olha o que ele diz, ele falou das bem-aventuranças, ele falou das qualidades daquelas pessoas que caminham perto dele, de como devem ser os seus discípulos, de como deve ser o coração dos seus discípulos, de como deve ser a caminhada dos seus discípulos. E ele diz assim, vocês são o sal da terra. Ou seja, você sabe que o sal ele tem uma particularidade muito grande. Né? Se você, por exemplo, errar o sal na comida, não tem quem não perceba. Então, quando você salga uma comida, todo mundo percebe, essa comida ficou salgada. Ou quando está sem sal, essa comida sem gosto, sem graça nenhuma essa comida. É mais ou menos assim. Eu sei que tem pessoas que estão acostumadas a comer comidas com menos sal, e quando tem um pouquinho mais de sal, elas sentem a diferença. E tem pessoas que estão acostumadas a comer comidas com um pouco mais de sal, e quando a comida tem menos sal, ela sente a diferença. Mas o que Jesus queria nos ensinar aqui é que nós somos aquelas pessoas que fazem a diferença. Você é quem tem que fazer a diferença. A sua presença, aonde você está, no ambiente que você está, tem que fazer diferença. Você tem que dar sabor aonde o sabor se perdeu. Você tem que trazer as qualidades de restauração que o sal tem. E olha só que legal, queridos, né? A gente, por exemplo, conhece o sal para dar sabor. Não é isso que a gente conhece? A gente usa lá o temperinho do sal na comida e ela nos dá um sabor especial quando nós estamos comendo. Mas também nós conhecemos a particularidade do sal de preservar, para que não estrague, para que as coisas não se corrompam, não se deteriorem, não apodreçam. Então, quando a gente coloca sal numa carne, e aí na Bahia é muito comum vocês terem a carne de sertão, que é uma carne salgada, ou a própria carne de sol, que você acrescenta sal. Então esse sal vai curar essa carne, vai selar essa carne e vai proteger, evitando que essa carne salgue. Tem um peixe muito conhecido que a gente conhece, que é muito caro, inclusive, aqui nem tanto, mas também é caro, que é o bacalhau. Por que o bacalhau é salgado, queridos? E quem conhece a história, nós temos um amigo português que nos contou, o bacalhau tem aquele sabor salgado, porque o barco saía para pescar, né? E quando ele saía, ele passava 30 dias no mar. Então, para não estragar aquela carne, para não estragar a pesca, o peixe, eles jogavam sal no bacalhau, naquele peixe, que era o peixe que eles pescavam. Então, quando ele chegava, o bacalhau estava salgado, vinha com aquele sal todo. E depois se acostumou a comer o bacalhau dessa forma. Então a gente acha que o sal faz parte, mas é para não estragar. Então você também tem essa particularidade, queridos, de preservar as coisas à sua volta. E quando você é sal, as coisas não vão apodrecer, não vão estragar. O pecado não vai tomar conta e vai matar as coisas à sua volta, porque você chega para transformar com a palavra de Deus, com a sua vida, com o seu testemunho. Essa é a função do sal. E tem uma função que poucos de vocês sabem, talvez só Gláucia, claro, Gláucia sabe, mas aqui no Canadá a gente descobriu mais uma utilidade para o sal.
Aqui no Canadá, o sal no inverno é jogado nas ruas para derreter a neve, descongelar as estradas que estão congeladas e vira mesmo assim uma estrada de gelo. Então ele joga o sal para que o sal derreta aquele gelo. Então, se a gente está falando de sal, e quando Deus dá um ensinamento, quando Jesus traz um ensinamento, a gente tem que aproveitar todas as áreas que esse ensinamento pode nos dar. Olha que precioso. Talvez você esteja num lugar onde os corações são frios. Talvez você esteja no lugar onde pessoas têm o coração como pedra de gelo, ali para resistentes à palavra de Deus, estão com o coração congelado, estão com a mente congelada, mas quando você chega, e a Bíblia diz, Jesus disse que você é sal da terra, esse gelo vai se derreter, esse gelo vai ter que se transformar em água, e esse coração vai se tornar sensível à palavra de Deus, apenas pela sua presença, apenas porque você está ali. Então Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Nada serve, não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então não perca o seu sabor, não perca as qualidades que o Senhor colocou na sua vida, não perca o poder de Deus que está sobre a sua vida, não brinque de ser cristão, mas leve a sério, para que aonde você chegue, você seja sal que salga. É uma oração que eu faço frequentemente, constantemente: Senhor, que eu seja sal que salgue e luz que ilumina. E é justamente sobre a luz. A luz é o próximo assunto que ele vem falar, sal e luz. E ele vem dizer aqui no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Queridos, ninguém pode apagar a luz do Senhor que está na sua vida. Inclusive tem uma canção que tem um erro muito grande, né? A gente canta essa canção, é linda a canção, e a gente canta: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Mas nós não temos uma pequena luz, querido. A luz que nós refletimos não vem de nós. Não, nós não temos luz própria, nós refletimos a glória de Jesus, e a glória de Jesus não é pequena, a glória de Jesus não é simples, a glória de Jesus não é qualquer luz, é uma luz que dissipa as trevas. Aonde você entra, as trevas têm que bater em retirada. Quando você está em um ambiente escuro e você mexe no interruptor e a luz do quarto, a luz daquele ambiente acende, na mesma hora você começa a enxergar tudo que estava oculto. E é isso que tem que acontecer. Quando você entra em um ambiente, você leva a luz, você leva a verdade, você leva a presença do Senhor. E ninguém pode esconder uma cidade que está construída sobre um monte. Imagine aí uma cidade, né, que está no monte. De longe você avista aquela cidade, você vê aquela luz que aquela cidade brilha. Essa é a sua vida. De longe as pessoas estão vendo a luz do Senhor brilhando sobre a sua vida. E ele diz aqui no versículo 15: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. A luz, querido, não é para você ficar escondido, não. A luz não é para você acender debaixo da cama. A luz não é para você acender debaixo da mesa. A luz é para você estar por cima. Aonde você chega, você vai brilhar a luz do Senhor. Então você é colocado em lugar de destaque para que a luz brilhe. Sabe por que você está trabalhando? Aonde você trabalha? Para que a luz do Senhor brilhe ali naquele lugar. Sabe por que você está estudando? Aonde você estuda? Para que a luz do Senhor brilhe ali naquela escola, naquela faculdade, aonde você está estudando. Sabe por que você está nessa família que o Senhor te colocou? Para que a luz do Senhor brilhe na sua casa, no seu lar, e as pessoas vejam o brilho de Jesus através da sua vida. E assim diz no versículo 16: e assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Olha que coisa linda! As pessoas vão ver as suas obras, vão ver as coisas que você faz e não vão elogiar você, não. A luz, ou como eu disse, você está refletindo a glória de Jesus. Quando as pessoas veem as boas obras que vocês fazem, quando a pessoa vê aquilo que você faz, eles vão glorificar o vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos?